Ministro Antônio Saldanha, Vossa Excelência, relator do HC 845037, agravo regimental. Aliás, eu acho que esse e o seguinte, né? Podemos fazer os dois. O 844793. É o mesmo decreto de prisão que está sendo impugnado? É o mesmo decreto. Pois então, presidente, Vossa Excelência alertou para que tivéssemos talvez uma maior atenção em relação ao conteúdo e fundamentação do decreto prisional. E, da minha avaliação, eu entendo que ele está pertinente. Não está, talvez, com a profundidade desejável, mas suficiente, eu entendo que sim. E, na verdade, se trata de uma organização criminosa. E, apesar de ter sido apreendido 1 quilo de cocaína com um dos integrantes, ficou bem estabelecido aqui a dinâmica, que um é encarregado de comprar e de contratar o transporte, outro encarregado de transportar. Então, nesse momento, eu acho que a prisão preventiva ela é bastante relevante e fundamental, até para evitar a continuidade da militância criminosa, como também para evitar que se tente, soltos, desfazer elementos que estão sendo ainda constituídos e apurados no curso do processo. Então, presidente, necessidade de diminuir, ou, se possível, interromper a atuação de integrantes da organização. Por conta desses fatos, eu estou votando no sentido de desprover o agravo regimental, presidente. O voto é o mesmo para os dois processos? É o mesmo, né? Para os dois processos. Para o HC 845037 e 844793, dois agravos regimentais negados provimento pelo eminente relator. O meu voto também é comum aos dois, porque a questão é a mesma. Eu digo o seguinte, eu não vi, a decisão de prisão está às folhas 34. Eu fiz até uma transcrição dela nos comentários. Sinceramente, eu não vi nenhuma situação concreta que justificasse, ou seja, que ela apresentasse elementos concretos relacionados ao caso para a prisão. A decisão diz o seguinte, da prisão preventiva dos investigados, o artigo 312 do Código enuncia que, quando houver a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal. Ainda o artigo 313 do mesmo diploma jurídico exige, via de regra, que a infração perpetrada seja penada em abstrato com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Assim, tanto a materialidade quanto a autoria traduzem fumus comissis delicti, ao passo que a necessidade da garantia de ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal traduz o perigo libertatis ou perigo in mora. Dito isso, no caso dos autos, além de comprovar a materialidade delitiva e de haver indícios suficientes de autoria por parte dos apresentados, é facilmente verificável, nesse caso, a existência de justificativos do provimento cautelar no que se refere à finalidade ou instrumentalidade do processo, uma vez que está configurada a hipótese prevista no artigo 312, pelo artigo 312, que se poderia decretar a prisão preventiva, já que se trata de providência cautelatória inserida no conceito de ordem pública, que visa não só impedir a reprodução dos fatos criminosos, protegendo o meio social, mas também a própria credibilidade do judiciário. Outro sim, tem-se que a pena relativa ao delito em exame preenche a hipótese do artigo 313, inciso 1 do Código de Processo Penal, sendo a prisão preventiva a medida que se impõe. Por fim, o acolhimento da representação formulada pela autoridade policial justifica-se também na conveniência da instrução criminal para assegurar a aplicação da lei penal. Eu não vi, eu peço vênia ao eminente relator, nessas razões, nenhum elemento concreto que se fizesse qualquer referência ao caso em apreço. Para mim, é aquela típica decisão que se aplica em qualquer processo semelhante, né? Ou seja, como dizia o ministro Pertence, aquela decisão que serve para todos os casos não serve para nenhum. Para mim, esse é o caso. Eu concederia a ordem substituindo a prisão por cautelares a serem fixadas na origem. Como eu voto. O ministro Teodoro Santos, por favor.
E demais pares. Realmente, li atentamente o voto do eminente relator, assim como a apresentação e a discrepância que Vossa Excelência, senhor presidente, levantou. Cotejando o conjunto probatório, não há dúvida da gravidade do delito. Aliás, tráfico de droga é um tráfico, inclusive, interestadual, uma vez que envolvia os estados de Minas Gerais e Goiás, significante quantidade, 1 quilo de cocaína. Portanto, embora pareça haver elementos suficientes dos autos para justificar concretamente a decretação da prisão preventiva do paciente, apontado como autor do crime, e do comando, onde assim o fazia através de facções, ponto de vendas e etc., a decisão proferida pelo magistrado Ocó foi genérica, como bem frisou o nobre ministro Sebastião. Genérica por quê? Em momento algum, e aqui é o oposto, e aqui é o contrário do que eu falava há bem pouco tempo com relação à fundamentação das decisões, até porque qualquer decisão judicial, nós sabemos que a Constituição impõe a motivação e a fundamentação. E assim como as cortes superiores, notadamente o STJ e o Supremo Tribunal Federal, refuta qualquer decreto de prisão preventivas, baseado em apenas repetição da norma processual penal expressa. Ou seja, além de o cidadão decretar prisão preventiva, o magistrado deve fundamentar através de fatos concretos. Não é apenas se limitar a repetir o artigo 312, prova da materialidade, da autoria, garantia da ordem pública ou conveniência da instituição criminal ou para aplicação penal. Não, ele tem que motivar. Infelizmente, o magistrado que proferiu essa decisão do primeiro grau, mantida também de forma precária no segundo grau, ele não se preocupou em momento algum indicar aonde é que estaria caracterizada a invasão, a ameaça à ordem pública, ou a garantia da aplicação da lei penal, ou a própria instrução criminal. De maneira que a Constituição Federal determina que qualquer que seja a decisão judicial, qualquer que seja, notadamente em se tratando de tolhimento de liberdade, qualquer que seja a decisão judicial, deve ser fundamentada com base no conjunto probatório, o que, lamentavelmente, aqui não foi feito. Sem dúvida, nós estamos diante de um caso grave, mas também nós não podemos aqui atropelar os ditames constitucionais, notadamente no tocante à fundamentação da decisão judicial. De sorte que, pedindo venha ao eminente relator, eu me acosto ao voto discrepante para a concessão da ordem. É como voto, eminente presidente, e demais pares. Ministro Jesuíno Rissato. Senhor presidente, só pela ordem. Como Vossa Excelência abriu a divergência, o próximo a votar não seria o ministro Rogério? Mas pela sequência, depois do ministro Saldanha, vota o ministro Teodoro. Eu antecipei meu voto apenas. Não, está certo. No caso, realmente o juiz de primeiro grau ele não agregou nenhum elemento concreto. A decisão é absolutamente genérica. E no segundo caso, aqui no 153.904, ele até teria como agregar, porque no segundo caso aqui, o paciente seria até reincidente. Então, ele teria como justificar, mas ele não justificou nada. E no primeiro caso aqui, o réu o paciente é primário, de bons antecedentes? Me permite? Eu ia justamente fazer essa observação, em auxílio ao voto, de que concordo que o decreto inicial ele não está, a meu sentir, concretamente motivado na indicação do periculum libertatis. Mas
Em ambos os casos, houve uma segunda decisão na reavaliação da necessidade da prisão preventiva, 90 dias depois, imagina, em que, além de ser um pouco mais detalhado quanto à indicação das circunstâncias fáticas do caso concreto, o juiz expressamente disse: além, o denunciado Jean possui condenação por tráfico de drogas. Então, me pareceu que, nesse segundo momento, houve uma fundamentação, e complementando a decisão inicial, haveria, a meu sentir, sim, uma motivação concreta e, portanto, estaria satisfeita a exigência de motivação. O que eu até ponderaria se há necessidade de manter essa prisão ou se nós não poderíamos convertê-la em outra cautela, porque não houve, por parte da autoridade judiciária, a análise sobre essa possibilidade. Então, eu me permito antecipar aqui a minha sugestão de que seria, na linha do que o ministro Sebastião disse, também de converter a prisão. Para efeito de esclarecimento, realmente, quando ele faz a renovação, faz a reavaliação, ele aprofunda e traz a reincidência, mas a reincidência não é do agravante nesse caso concreto aqui. Não, são dois casos, um é primário e o outro é reincidência. É o mesmo processo, a mesma decisão, né? Distinto. Ele decretou a prisão preventiva. O reincidente é o correto. É distinto. No segundo processo. Esse aqui estamos avaliando o Felipe. Então no segundo é que é do Jean, né? Então, o Jean, no caso do Jean, pelo menos... Ele tem duas condenações por tráfico. O Jean tem duas condenações. Mas eu entendi que o juiz demonstrou de forma, se não desejável, mas pelo menos satisfatória, a organização criminosa, a divisão de funções, divisão de tarefas. É como eu entendi. Ministro Rissato? Eu vou acompanhar o eminente relator no segundo processo, mas o primeiro, eu concederia, no caso do processo 1.951.118, eu concederia a substituição por cautelares. O acusado primário, sem nenhum antecedente, né, 1 quilo, só a gravidade do fato, 1 quilo de cocaína é o único elemento que tem nos autos para justificar essa prisão. Senhor presidente, pela ordem aqui. Por favor. Nós estamos, o paciente, o primeiro habeas corpus foi com relação ao Rafael. Não, é Carlos Eduardo. É isso? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, certo? Primeiro é Carlos Eduardo. Foi nesse aí que nós manifestamos, acompanhamos a divergência de Vossa Excelência. Carlos Eduardo. Certo? Agora, com relação a esse segundo, levando-se em conta as observações que foram trazidas da Balha, eu também acompanho o eminente relator nesse segundo. No primeiro, eu acompanho a divergência. Deixar claro. Obrigado, senhor presidente. Ministro Rogério Schietti. Então, mas eu ainda insisto que, mesmo no primeiro processo, há um detalhamento, a meu ver, mínimo, da gravidade concreta, quando ele especifica, né, a maneira como foi feito o transporte na rodovia interestadual, né, e a apreensão de 1 quilo de cocaína, com recebimento de R$800, etc. O que me parece aqui é a inexistência de uma indicação da possibilidade de conversão. As evidências são de uma possível mula, né, um transporte ocasional. Não há uma demonstração de que esta pessoa efetivamente integrasse a organização criminosa. Portanto, o decreto, a meu sentir, está formalmente rígido, porém peca na não indicação da possibilidade de conversão, como determina o Código de Processo Penal. Então, eu daria parcial acolhida ao primeiro habeas corpus para converter a prisão preventiva em outra medida cautelar, menos gravosa, e no segundo processo, em que há, sim, aqui a indicação de reincidência específica, que afirma-se que o acusado Jean
já foi condenado por tráfico de drogas, aqui me parece que não cabe nenhuma providência alternativa. Então, eu voto por conceder parcialmente a ordem no HC 845-037, convertendo a prisão em cautelas, e por denegar a ordem no HC 844-793. Como voto, senhor presidente? Então, no primeiro caso, na verdade, Vossa Excelência me acompanha, só que por fundamentos diversos. Isso. Então, a turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental, no caso do HC 845-037, substituindo a prisão por medidas cautelares, nos termos do voto do eminente relator, com fundamentação diversa apresentada pelo ministro Rogério Schietti. Não, nos termos do relator, não, né? O relator foi... Não, nos termos do voto do ministro Sebastião Reis, que será o relator para o acordo. E no agravo regimental, no HC 844-793, a turma, por maioria, negou o provimento ao agravo regimental, vencido o ministro Sebastião Reis.